Alguém aqui no canal fez uma pergunta que eu não consegui parar de pensar. A pergunta foi essa: existe algo com os efeitos da terra de diatomáceas para combater cupins, que não mate as abelhas? E a resposta é sim. Existe. E é mais simples, mais barato e mais eficaz do que qualquer produto que você vai encontrar numa loja de controle de pragas. Mas antes de te mostrar o que é, preciso te contar o que o tratamento convencional de cupins está fazendo no seu solo, nas suas abelhas e no seu quintal sem você perceber. Porque quando você entender a escala do dano colateral do método padrão, a pergunta não vai ser mais: será que o método natural funciona? A pergunta vai ser: por que eu ainda estaria usando veneno? Vamos começar com o inimigo real. Não o cupim. O organofosforado. Quando você chama uma empresa de controle de pragas para tratar cupim, a solução padrão é a aplicação de inseticidas organofosforados, bifentrina, clorpirifos, imidacloprido, entre outros, injetados na madeira, aplicados no solo ao redor das fundações, pulverizados em estruturas. Esses compostos são neurotóxicos de amplo espectro. Eles interferem na transmissão nervosa de qualquer inseto, não apenas do cupim. Qualquer inseto que entre em contato com a área tratada recebe a dose. Qualquer inseto que consuma material vegetal de plantas que crescem em solo tratado recebe a dose indiretamente. E aqui está o dado que a empresa de dedetização não coloca no contrato. Os organofosforados mais comumente usados em tratamento de cupim permanecem ativos no solo entre 2 e 6 anos após a aplicação. Durante esse período, qualquer abelha que colete pólen ou néctar de flores em plantas crescendo nesse solo estará exposta a concentrações subletais que comprometem a navegação, a memória e o comportamento reprodutivo da colônia. Concentrações subletais não matam a abelha imediatamente. Fazem ela se perder no caminho de volta para a colmeia. E uma abelha que não volta é uma abelha que a colônia perde silenciosamente, sem que você veja nada de dramático acontecendo. Colônias inteiras têm sido dizimadas por tratamentos de cupim em propriedades vizinhas. Sem contato direto. Só pelo solo contaminado, pelo pólen das flores, pelo néctar das plantas. Você trata o cupim da sua varanda e mata as abelhas do seu vizinho sem nunca saber. Nos comentários me conta agora. Você já teve problema de cupim no quintal, em estruturas ou dentro de casa? E já usou algum produto químico para tratar? Porque o que vem a seguir vai mudar completamente o que você vai fazer na próxima vez. Agora deixa eu te apresentar o método. Não é um produto. É um processo. E tem 3 componentes que funcionam em camadas diferentes do problema, exatamente como o escudo de cinzas que mostrei aqui no canal funciona contra lesmas. Barreira física, dissuasão química natural e eliminação da colônia na origem. O primeiro componente é a terra de diatomáceas, que o inscrito que fez a pergunta já conhece do vídeo anterior. Para cupins de madeira e solo, o princípio é idêntico ao uso contra formigas. As partículas cortam o exoesqueleto, o inseto desidrata. Mas existe um detalhe de aplicação para cupim que é completamente diferente do uso contra formigas. O cupim não caminha na superfície o tempo todo. Ele constrói galerias, túneis fechados, caminhos cobertos feitos de terra e saliva que ele usa exatamente para evitar exposição ao ambiente externo. Isso significa que jogar terra de diatomáceas na superfície onde você vê o dano do cupim tem eficácia muito baixa. A aplicação precisa ser diferente. E é aqui que entra o segundo componente, o que eleva esse método de adequado para devastador. Segura essa informação. Vou te mostrar o protocolo completo já. Antes da revelação principal, se inscreve no canal agora. Porque o segundo e o terceiro componentes são onde a maioria dos guias sobre controle natural de cupim para. E é exatamente onde a diferença entre o método que funciona e o método que parece funcionar se torna visível. Aqui está o protocolo completo em 3 etapas. Etapa 1. Mapeamento. Antes de aplicar qualquer coisa, você precisa entender onde a colônia está e como ela se move. Cupim segue em caminhos fixos, as galerias que constroem são permanentes e a colônia as usa repetidamente. Examine a área afetada e identifique os pontos de entrada, pequenos orifícios em madeira, trilhas de terra visíveis em paredes ou estruturas, serragem fina acumulada abaixo de madeiras atacadas. Cada um desses pontos é uma janela de acesso para a galeria interna. Não tampe ainda. Os pontos de entrada são o seu ponto de aplicação. Etapa 2. Aplicação de terra de diatomáceas nas galerias. Com uma seringa simples de jardinagem, um funil estreito ou um aplicador de pó com bico fino, injete terra de diatomáceas diretamente nas galerias através dos pontos de entrada identificados. Não na superfície. Dentro do túnel. Quando o pó entra na galeria,
Os cupins que transitam por aquele caminho passam a ter contato inevitável com o material. A aplicação interna garante que o cupim não pode desviar. O túnel é o único caminho e o túnel agora está revestido de partículas de sílica. Sele os pontos de entrada após a injeção com cera de abelha, barro ou rolha de madeira, forçando o cupim a continuar usando a galeria interna onde a terra de diatomáceas está em vez de abrir uma saída alternativa imediatamente. Etapa 3. O componente que a maioria desconhece. Óleo de laranja. O D-limoneno, o composto ativo na casca e no óleo de laranja, é um dos poucos compostos naturais documentados como capaz de penetrar nas galerias de cupim pelo vapor, além do contato direto. Quando aplicado na entrada das galerias ou injetado diluído em água, o D-limoneno em concentração suficiente dissolve o revestimento ceroso do exoesqueleto do cupim, o mesmo mecanismo da terra de diatomáceas, mas por via química natural em vez de física. E aqui está a parte crítica que responde diretamente à pergunta do inscrito. O D-limoneno é completamente seguro para abelhas nas concentrações usadas no controle de cupim. Não é que seja levemente menos tóxico. É que o sistema nervoso da abelha não possui os receptores que o D-limoneno afeta nos cupins. A mesma dose que elimina uma colônia de cupim deixa uma abelha completamente indiferente. Especificidade química. O composto é seletivo por biologia, não por intenção. Prepare a solução: 20 partes de água para uma parte de óleo essencial de laranja, extraído a frio, sem aditivos. Aplique com seringa nas galerias após a terra de diatomáceas. A combinação dos dois cria um ambiente que o cupim não pode habitar, partículas cortantes nas paredes do túnel, compostos que afetam o exoesqueleto no ar da galeria. Lacre as entradas após a aplicação combinada. Repita após 7 dias, reabrindo temporariamente os pontos de entrada para uma segunda aplicação. Agora o detalhe que completa o sistema. A terra de diatomáceas e o óleo de laranja eliminam os cupins que transitam pelas galerias tratadas. Mas a colônia raiz, o ponto onde a rainha e os reprodutores estão, que pode estar a metros de distância do dano visível, continua intacta. Para endereçar a colônia raiz sem veneno, existe um terceiro material: madeira isca. Você instala pequenas peças de madeira macia, cedro jovem, eucalipto ou qualquer madeira de crescimento rápido, enterradas no solo ao redor da área afetada, em pontos estratégicos. Os cupins, seguindo seu comportamento natural de busca por celulose, colonizam a madeira isca dentro de dias a semanas. Quando você retira a madeira isca colonizada, com cupins vivos dentro, e aplica a terra de diatomáceas diretamente sobre o material retirado, você elimina a população que estava na isca. Repita o processo em ciclos de 2 semanas. Cada ciclo reduz a população total da colônia, sem atingir o solo ao redor, sem afetar polinizadores, sem contaminar por anos. Agora fecha o ciclo. Você começou esse vídeo com uma pergunta de alguém aqui do canal que não se contentou com a resposta padrão. Essa pergunta tinha uma premissa correta: existe um método que elimina cupim e protege abelhas simultaneamente. E agora você tem o protocolo completo. Terra de diatomáceas injetada nas galerias. Óleo de laranja como segundo agente na mesma galeria. Madeira isca para redução da colônia raiz em ciclos. 3 componentes. Nenhum organofosforado. Nenhuma abelha em risco. Da próxima vez que você vê sinal de cupim em madeira ou estrutura, não liga para a empresa de dedetização imediatamente. Pega uma seringa de jardinagem. E lembra que o método que protege o inseto mais importante do seu quintal é o mesmo que elimina o que está destruindo a sua estrutura. Se esse vídeo respondeu a pergunta que você também tinha mas não sabia como fazer, deixa o like. E manda esse vídeo para qualquer pessoa que você conhece que já tratou cupim com produto químico perto de um quintal ou jardim. Nos comentários me conta, você tem abelhas no seu quintal ou conhece alguém que cria? Porque no próximo vídeo vou mostrar como criar um ambiente que atrai e protege abelhas nativas, que são polinizadores mais eficientes que as europeias e não exigem colmeia nem manejo. E para quem fez a pergunta que originou esse vídeo, muito obrigado. É exatamente esse tipo de pergunta que faz o canal crescer na direção certa. Continuem mandando. Os próximos vídeos continuam construindo o sistema completo: solo protegido, pragas eliminadas sem veneno, polinizadores preservados, fertilidade produzida dentro do quintal. Cada vídeo é uma peça. E esse foi mais uma peça que veio diretamente de vocês. Deixa o canal salvo. Esse tipo de conhecimento não aparece por acidente. Aparece para quem foi buscar. E vocês estão buscando no lugar certo.